povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Ora, muito boa noite para todos, sejam todos bem-vindos à nossa peregrinação cristã. E nós todos temos a mesma estrada, como diz a canção, somos o povo de Deus, estamos na mesma estrada e agora nós estamos atravessando uma estrada que é bastante difícil para muitas famílias, para muita gente que sofre, pessoas que estão perdendo os seus queridos pela esta doença, outros que não podem visitar as suas famílias nos hospitais, na casa dos idosos e o sofrimento continua. As notícias não são boas para ninguém. Dizem que o pior está para chegar e nós temos que estar preparados para o pior. Mas não há nada que nos possa proteger mais que a graça de Deus. O amor de Cristo. Se o mundo alguma vez precisou da graça de Deus, da misericórdia de Deus, este é o tempo, esta é a hora em que o povo de Deus deve se levantar para resumir esta grande dificuldade que nós temos pelo mundo fora. E nós devemos rezar pelos nossos irmãos que sofrem. Porque, na verdade, nós temos uma coisa em comum. Todos nós necessitamos Deus na nossa vida. A paz de Deus na nossa alma e no nosso coração. E para muitos daqueles que estão desempregados, para outros doentes, mas a dificuldade continua. Nós sabemos que este mês de abril será um mês a qual dizem pelo governador aqui de Massachusetts, o presidente dos Estados Unidos informa que é este mês mais rigoroso, que talvez seja mais dificultoso para todos nós, e ele nos pede para que nós ficamos em casa. Nós temos que obedecer, ficar em casa, não compartilhar na casa dos irmãos, não visitar uns aos outros, mas se manter em casa o máximo possível, para que nós possamos ser parte daqueles a quais nós ajudamos, para ver se isto acaba e termina. Mas ao fim e ao cabo há uma necessidade grande que nós todos temos, que é de Deus, é da sua palavra, ouvir a sua palavra, e a convido para que vós não dê ouvidos ao inimigo. Não diga, eu não preciso de Deus, mas nós todos precisamos de Deus. Para muitas pessoas, o inimigo vai tentar parar para que não ouçam estas mensagens de Deus. Mas nós temos que ser fortes na fé, fiéis a Cristo, fiéis à palavra de Deus. Nós temos filhos, o povo de Deus, quando nós reconhecemos a necessidade que nós temos dele próprio. Irmãos e irmãs, nós reunimos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Irmãos, nós hoje vamos falar em milagres. Porque Deus faz milagres. Deus é milagroso. Deus que é aquele que faz um milagre para todos nós. Quando nós pedimos com atenção, quando nós pedimos com fé, quando nós pedimos em confiança a Ele. E hoje nós queremos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, verso 35 a 43. A história de um cego que fica novamente com a sua visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele segue por-se a gritar:
Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreenderam, para que ele tivesse quieto, calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recuperação à tua visão. A sua fé te curou. Imediatamente ele ficou vendo e em seguida a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Nós, nas nossas pregações cristãs, nós queremos sempre seguir os ensinos de Jesus Cristo, nós queremos seguir os evangelhos. E para nós seguir o evangelho de Jesus Cristo, nós temos que recordar as palavras de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, conhecer o acontecimento. Porque Jesus, quando conta histórias no Evangelho de Jesus Cristo, como esta é uma história de acontecimento. Jesus chegou a Jericó e um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Mostra que era um homem pobre. Mas era um homem cego. Há um ditado que diz que cego, o pior cego, é aquele que não quer ver. Hoje em dia, pelo mundo fora, nós podemos encontrar pessoas cegas espiritualmente. Pessoas que não querem conhecer a verdade, pessoas que não querem mudar o seu estilo de vida, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pessoas que não querem seguir os ensinos de Jesus Cristo. Este homem que estava sentado pedindo esmola, quando ele ouvia a multidão passando, ele sentia aquele barulho diferente, ele sentia uma coisa diferente. Ele não sabia o que era porque ele era cego. Mas ele perguntou, ele era curioso para saber o que está passando. O que está passando? E eles disseram: Jesus de Nazaré está passando. E nós devemos pensar, por muitas vezes na nossa vida, quantas vezes Jesus de Nazaré passa pela nossa porta, passa pela nossa vida. Quantas vezes Deus manda um mensageiro ao mundo? Quantas vezes Deus escolhe uma pessoa, homem ou mulher, para nos trazer a mensagem, a boa nova, a mensagem de Deus ao mundo? E quantas vezes o mundo rejeita? Nós podemos ver os acontecimentos de agora, que não é surpresa. Se nós lermos Ecalipse, nós podemos ver na Bíblia que isto que ia acontecer. Se nós vimos e reparamos para o Velho Testamento, nós sabemos quando foi aquela arca. Como é que um homem, como é que Noé ia fazer uma barca numa montanha? As pessoas riam-se dele. E ele dizia: vai haver um enchente, vai haver um enchente. Deus vai destruir uma grande parte do mundo. Deus vai destruir toda a humanidade que não acredita em Deus. Eles riam-se dele. E nós sabemos o que aconteceu. Só ele e a sua família ficou salvo. Ainda que Deus diga-se no Velho Testamento, ele diz que não vai destruir o mundo da mesma maneira, mas a Bíblia disse que ele ia chamar a atenção ao seu povo. Irmãos e irmãs, o que nós temos passando agora é Deus chamando a atenção para nós. Eu vejo muitas vezes no Facebook, ainda ontem, eu vi lindas mensagens do Facebook, orações lindas, mas é tão fácil a gente puxar naquele botão e pôr uma mensagem no Facebook. Eu digo isto porque eu tenho sido testemunha por muitas vezes, por meio dos anos, das minhas visitas à casa dos idosos, ver pessoas pôr no Facebook: eu gosto imenso de ti, eu tenho muitas saudades tuas, mas eu tinha a certeza absoluta que aquelas pessoas que estavam colocando essa mensagem no Facebook não iam visitar as pessoas à casa dos idosos. E se era uma rara vez. Nós podemos pôr no Facebook uma oração, nós podemos pôr no Facebook mensagens lindas, mas se não são do coração e se nós não vivemos aquelas mensagens, as mensagens não têm valor. Há aquelas mensagens que dizem: nós precisamos de 300 mil pessoas
ou de 100.000 pessoas, ou de 3.000 pessoas, para escrever embaixo que Deus que é bom. Nós sabemos que Deus é bom. Nós não precisamos escrever no Facebook que Deus é bom. Mas nós temos que mandar a mensagem que Deus que é bom, mas nós não somos bons, nós temos que se arrepender. Eu quero ver no Facebook as pessoas escrever: eu me arrependo, eu aceito Jesus Cristo, eu quero fazer a vontade do Pai. Quando Deus chama a atenção, não é para que a gente olhe para Ele, para que Ele mude, para que Ele faça a nossa maneira. Isto é, para que a gente mude e faça a maneira dele. E nós podemos ver, quando este cego ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que se está acontecendo? Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. O que é que ele disse? Ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Quando nós vamos para Deus, nós temos que ir para Deus da mesma maneira. Pai Santo, Pai do céu, Pai eterno, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu tenho virado as minhas costas para ti. Senhor, faz que o Espírito Santo me ajude, guie, para que eu possa me aproximar da tua vontade. Para que seja a tua vontade e não a minha. E então os outros começaram a dizer a ele: fica quieto, cala-te. E ele começa a gritar cada vez mais: filho de David, tem misericórdia de mim. Nós podemos ver que Jesus parou. Jesus parou. E isso é muito importante para que a gente preste atenção que Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido a ele. Irmãos, quando nós gritamos ao Pai do céu, quando nós confessamos, quando nós mostramos a nossa fé e a nossa confiança, Ele está pronto para nos aceitar. Jesus parou. E Jesus perguntou-lhe: o que é que queres que eu te faça? Uau! Será que Jesus está perguntando para nós o que é que nós queremos que Ele faça? E ele respondeu: que eu veja. Eu quero ver. Nós temos que ir para Deus com o pedido especial, que é a coisa que mais nós necessitamos. O cego, o que mais necessitava era ver. Senhor, eu quero ver. Ele não pediu por mais nada, senão queria ver. Será que nós, quando vamos para Deus, nós pedimos a Deus pela coisa que nós mais necessitamos? Não é coisas que a gente deseja. O nosso desejo agora é porque esta doença acabasse. Muita gente está a rezar para que isto acabe e acabe rápido. Acabe e acabe agora. Mas será que Jesus quer que a gente vire as nossas costas à doença e nós confrontamos e falamos com Deus a respeito de nós próprios e deste mundo? Como eu falei há pouco tempo sobre a oração, nós falamos da maneira em que nós devemos orar. Nós falamos dos dois caminhos, qual é o caminho que nós vamos seguir. Mas é difícil quando nós entramos numa situação destas. Qual é o caminho que a gente vamos escolher? Qual é a maneira em que nós vamos se aproximar do nosso Pai do céu? Jesus Cristo disse: quando pedires ao Pai, quando rezares ao Pai,
Não repitas as orações. Será que nós temos repetindo as mesmas coisas? Será que uma coisa que nós aprendemos a rezar é fácil em a gente repetir? Ou nós dobramos o nosso joelho na cepa da cruz e vamos para Deus em oração: Senhor, mostra, dá-me forças para que eu possa ultrapassar esse mau tempo, essa tempestade na vida. Nós temos que estar preparados e vestidos com o armamento de Deus, que é a sua palavra. E é por causa disso é que nós temos que ver que desta multidão, que diz que era uma multidão, ele quando via a multidão passando, ele perguntou o que está acontecendo. Era uma multidão, mas como dizem os dois caminhos, o caminho largo, onde muitos passam, muitos entram e seguem, mas o apertado, poucos o encontram. Nesta multidão, só o cego tinha aquela fé, aquele interesse, aquela vontade em mudar-se de vida, em se encontrar com Jesus Cristo. E diz no Evangelho de hoje, ele gritava: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E as outras pessoas a dizer: cala-te, cala-te. Quantas vezes nós não temos amigos, irmãos, pessoas da nossa família que dizem: tu não precisas ir à igreja, tu não precisas de oração, tu não precisas falar com Deus. E será que nós damos ouvidos a esses amigos, a essas pessoas? Ou nós somos fortes como o cego? O cego queria ir para Jesus, mesmo sem ver. Ele queria ir para Jesus porque ele tinha fé, e ele tinha fé na misericórdia de Deus e não em si próprio. Nós não podemos ir para Deus pensando que nós merecemos. Eu não sou tão mau como este meu vizinho, eu não sou tão mau como esta minha vizinha, eu não sou tão mau como esta pessoa. Meus irmãos e irmãs, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outros atalhos, mas só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há outra forma. Irmãos e irmãs, eu estudei a Bíblia por muitos anos. Ainda continuo a estudar. Se houvesse outra maneira de salvação interna, eu não pregava da maneira que estou pregando. Mas não há maneira nenhuma que nós podemos ser salvos, a não ser por meio de um caminho só, que é o caminho de Jesus Cristo. Como ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E são as palavras de Jesus Cristo. Por que é que nós rejeitamos essas palavras e ensinos? Nós podemos ver em 1 João, em João 1, no verso 12, todos aqueles que o receberam, ele dá os direitos em ser filhos de Deus. Nós temos que receber Jesus Cristo para se tornar filhos de Deus. 2 nascimentos, 2 mortes, queiras ou não queiras, mas escuta, nós todos temos o primeiro nascimento. O nascimento mortal, o nascimento mundial. Mas a Bíblia diz que há 2 nascimentos. Há o nascimento da água, o nascimento do Espírito. E nós podemos ver em João 3, no capítulo 3, no verso 3, que diz: todo aquele que nascer de novo. Porque como é que diz? Diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. O segundo nascimento, que é em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu sei que é difícil. No início, do princípio de tudo isso, eu tive grandes dificuldades em transformar de um lado para o outro lado, porque fui ensinado de uma maneira e eu pensava que aquela maneira que era certa e eu não estava muito interessado em saber de mais nada, até que eu comecei a saber da verdade. É quase como nós, quando saímos por uma estrada fora e nós estamos perdidos, nós perguntamos a uma pessoa: afinal, como é que eu posso chegar a esta direção? E ele vai dizer: tens que ir para trás e virar para ali, virar para ali. E nós damos a volta para trás porque nós estávamos errados. Da mesma maneira, nesta vida, quando nós estamos errados, irmãos e irmãs, nós temos que parar, nós temos que mudar e nós temos que seguir
os ensinos de Jesus Cristo. Há muitos lugares que falam sobre Jesus Cristo e fazem uma mistura. Usam 2 ou 3 palavras da Bíblia e depois ajuntam a outra mistura. E nós temos que seguir o Evangelho. Esta gente estava a dizer ao cego, cala, está quieto. Mas Jesus conhece a nossa fé, o nosso coração, e Jesus conhecia o coração deste homem. Por causa disso é que Jesus parou e ordenou que o homem viesse a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? E Jesus hoje pode estar nos perguntando, o que é que tu queres que eu te faça? E nós não podemos ir para Deus e, Ave Maria, cheia de graça, o Pai nosso que está no céu, a glória ao Pai. Não é nada disso. Nós temos que ir para Deus e dizer, Deus, é isto que eu preciso. Como um homem, eu quero ver. Eu quero entender essa situação. Eu quero entender qual é a razão, qual é o motivo que o mundo está sofrendo. Isso é que é a comunicação com o Pai. A gente pode, por muitas vezes, pensar que é Deus de todos. E Ele é. Mas há o segundo nascimento, como eu disse, e há a segunda morte. A morte física, todos nós vamos passar por ela, ninguém pode escapar. Mas há uma segunda morte, que é pior, que é mais difícil, mais rigorosa, que é a morte espiritual, que é a separação de nossa alma, de nós que somos nós, e de Deus Pai Todo-Poderoso, como eu falei a semana passada sobre a história do rico e do pobre. Do rico e de Lázaro. O rico foi parar ao lugar do sofrimento. Irmãos e irmãs, é isso que nós não queremos, é isso que Deus não quer. E por causa disso é que nós pedimos para que preste atenção ao Evangelho, à Boa Nova, à Palavra de Deus. Não faz diferença o que é que o mundo ensina. O que é importante para nós, o que é verdadeiro para nós, é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu quero ler aqui um bocadinho da Bíblia de Galatas 1. Paulo, apóstolo enviado, não de parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E a todos os irmãos que estão comigo na igreja de Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre falava na paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos dar o presente da salvação, para que nós façamos a vontade do nosso Deus Pai, a quem deseja a glória para todo e sempre. Amém. Não há outro evangelho, diz Paulo. Admiro-me de vocês, ele escreveu. Eu admiro-me de vocês estarem abandonando tanto rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem o outro evangelho. Paulo está dizendo a mesma coisa como eu ensino, porque os meus ensinos são bíblicos, não são de mim, são bíblicos, porque estou admirado em tanta gente dizer que acredita em Deus, mas está seguindo outros evangelhos, outros ensinos. E a responsabilidade é nossa. Em qualquer lugar que nós vamos rezar, em qualquer lugar que nós vamos chamar de igreja, a qualquer organização que nós pertencemos. Ontem, uma senhora fez-me o telefone e perguntou qual era a religião de Jesus. E ela ficou admirada quando eu disse que Jesus não era religioso. Jesus nunca pertenceu à religião, nunca teve religião. Além que havia 5 religiões quando Jesus veio ao mundo no seu tempo. Mas Jesus não pertenceu a nenhuma delas. Jesus nasceu judeu, mas não pertenceu à religião judeia. Por quê? Porque os judeus estavam ensinando à sua maneira. E Jesus queria ensinar a maneira de Deus. Ele também não seguiu os gentios, ou os fariseus, ou os pagãos. Por quê? Porque eles todos tinham os seus hábitos, os seus costumes, as suas tradições. Jesus não veio para isso. Jesus veio para que a gente tivesse salvação interna. Agora, domingo, em inglês, eu vou fazer o serviço a respeito do sofrimento de Jesus Cristo na cruz
Da mesma maneira, também vou fazer o sermão sobre a morte de Jesus Cristo na próxima terça-feira em português, para que vós reconheça o sacrifício grande que Jesus fez na cruz. As cacetadas que ele apanhou, que cuspiram na cara dele, fizeram tudo isso. E hoje em dia nós somos culpados da mesma maneira de rejeitar aquele presente de Deus, a salvação eterna. Há três pessoas distintas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos e irmãs. Lembra-te que é só Pai, Filho e Espírito Santo e mais ninguém. E mais ninguém pode nos levar ao céu. Mais ninguém pode perdoar os nossos pecados. Mais ninguém nos pode proteger. Como eu estava falando há pouco tempo no Facebook, eu vejo muitas orações que não são dirigidas a Deus. E eu sei que não é para mal, mas Deus não as aceita. Porque Deus é um Deus ciumento. Vocês leiam na Bíblia, no Velho Testamento. Há um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Há um só Deus, um só Evangelho, um só batismo. E nós temos que recordar que não é que Deus nos dá a escolha qual é o Deus que nós vamos seguir. Deus só apenas nos dá a escolha se nós seguimos ou não seguimos a Deus. Deus não se importa com outros deuses criados pelos homens. Deus não se importa que a gente ande com um Deus que é da nossa fantasia, um Deus falso. Só Deus se importa ou a gente segue Jesus Cristo, Senhor e Salvador, ou a gente rejeita Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Porque seguir outros deuses não conta. Irmãos e irmãs, nós temos que reparar que não há outro evangelho. E como eu disse, ele admirou-se das pessoas rejeitarem, abandonar o evangelho de Jesus Cristo para seguir outro evangelho. O que ocorre para algumas pessoas que estão aqui a mudar, a transformar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele disse ainda no verso 8, estou a falar em Galatas capítulo 1, no verso 8, diz, mas ainda que nós, ou um outro anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos agora, será amaldiçoado. O que é que ele está dizendo? Ainda que eu viesse agora pregar um outro evangelho, ou mesmo um anjo do céu que descesse do céu para pregar outro evangelho, seria amaldiçoado. Porquê? Porque o evangelho não pode ser mudado. Nós temos a seguir a Bíblia Sagrada, o evangelho de Jesus Cristo, que nunca mudou. Além que muitas pessoas põem a confiança e a sua fé em religiões e tradições que mudam de ano para ano, de mês para mês, de qualquer maneira, mas o evangelho não mudou. Irmãos e irmãs, nós temos uma oportunidade grande em nós seguir um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que nos ama, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos cura. E hoje eu quero falar a respeito desse milagre, porque há muitas pessoas doentes. E têm estado doentes há muito tempo. Mas não deixam os atalhos, não deixam as coisas do mundo para, como este cego, gritar por Jesus Cristo. E ele disse, eu quero ver, respondeu ele a Jesus. E Jesus lhe disse, estás curado, a tua fé te curou. Mas há aqui uma parte que é muito importante em nós reparar, depois de ele ter a sua visão, ele seguia Jesus glorificando a Deus. Nós não podemos glorificar, e eu sei que isso é difícil para a nossa comunidade portuguesa, porque como nós fomos criados de uma maneira diferente, e eu entendo tudo isso, porque eu já passei por essa porta, eu entendo isso tudo, mas eu quero que vocês entendam isso, porque isso é muito importante para vós. Isto é muito importante para vós. Nós não podemos adorar a ninguém senão a Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, que é o mediador entre homem e Deus. Que é aquele que transforma as nossas orações. Por causa disso é que ele disse, quando rezares, reza ao Pai em meu nome. Porque só Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados,
E nós temos se aproximando da Páscoa para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, domingo de Páscoa, eu vou fazer 2 serviços, um em inglês e um em português, para vocês saber o que é a Páscoa na Bíblia, o que é a Páscoa verdadeira. Porque a Páscoa não é ovos e coelhos. Eu repito, a Páscoa não tem nada a ver com ovos e coelhos. A Páscoa tem a ver com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, a sua prova que ele não era homem só 100%, mas como ele era Deus 100%. Como ele disse, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E está escrito nas Escrituras. Por causa disso é que nós vamos ter a cerimônia, o serviço pascal da Páscoa. A Páscoa não foi uma coisa que Jesus trouxe ao mundo. A sua última ceia, que nós vamos falar mais tarde também sobre isso, não foi uma coisa que ele escolhesse em fazer uma festa. Ele só apenas manteve-se na festa dos judeus. E ele escolheu esse tempo. E para vocês se notarem na Bíblia Sagrada, não há fotografias, não há datas do nascimento de Jesus Cristo. Não há datas da morte de Jesus Cristo. Só apenas há o dia do Senhor. Quer dizer que todos os dias é o dia do Senhor. Nós não podemos ir hoje para Deus com menos fé do que amanhã. Nós não podemos amar a Deus mais ao domingo que à segunda-feira. Ele é o Deus de todos os dias. E nós precisamos de Deus todos os dias. O que é a celebração de ajuntamento? Como a Bíblia diz que a gente deve se juntar. A gente deve se juntar para que a gente cresça na fé. Mas nós só podemos crescer na fé quando nós ouvimos a verdade, porque diz que a fé vem pela verdade, a verdade da palavra de Deus. E essa verdade da palavra de Deus é quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós põemos em prática, nós aumentamos a nossa fé e a nossa confiança para Deus, e é uma das coisas que o mundo mais necessita hoje. É ter aquela confiança em Deus. Há muita gente que diz, eu vou à igreja e faço isso, faço aquilo, mas a vida não muda. O que é que vale a pena a ser religioso e ser cristão? A diferença é esta. Se a gente bebia, a gente para de beber. Se a gente tomava drogas, a gente para de tomar drogas. Se a gente fazia isto ou aquilo, a gente para de fazer isto e aquilo, a gente muda e a gente começa a fazer outras coisas. A gente pensa e a gente reza para as coisas que estão acontecendo agora. Eu estou a falar com as casas dos idosos, falando com as pessoas que trabalham na casa dos idosos para saber notícias de alguns dos idosos que nós visitávamos para saber o andamento da situação que estava, porque nós, quando deixámos de visitar os idosos, havia muitas pessoas em diferentes casas dos idosos, diferentes cidades. Eu tenho falado para Fall River, New Bedford, Stoughton, Easton e outras casas dos idosos para saber eles como é que estão. Irmãos e irmãs, a notícia não é boa. Estão a morrer muitas pessoas na casa dos idosos por esta doença. Estão a morrer velhos e novos. Nós estamos numa situação da nossa vida, mas uma situação séria. A gente não pode dizer, quando nós ouvimos o presidente ou o governador falar que é política. Não, isto não é política. Isto é uma coisa séria, mas mesmo muito séria. E eu digo que é muito séria porque eu acredito e sei que só Deus pode parar esta doença. Só Deus nos pode ajudar. E se nós não estivermos vestidos da palavra de Deus, irmãos e irmãs, o único armamento que nós podemos ter contra esta doença é a palavra de Deus, as promessas de Deus. E nós temos que receber o milagre de Deus. E o primeiro milagre que nós devemos pedir a Deus é o milagre da sua paz. Dai-me a tua paz, Senhor. Dai-me a tua paz. Falando em milagres, nós temos que reparar, temos que fazer uma coisa diferente. Eu sei que há muita gente doente com cancro, há muita gente doente com esta doença, com aquela doença, mas eu digo-vos, se a gente não vai para Deus honestamente, se nós não vamos para Deus para dar glórias ao Pai, para dar glórias a Deus,
nada vai acontecer. Porque pode dizer que quer dizer que é muito importante, porque este homem, depois de ter a sua visão, ele seguia Jesus e glorificando a Deus. E quando as outras pessoas viram isso, eles louvavam a Deus também. Louvar a Deus não é louvar a qualquer coisa. Eu sei que há muitas vezes os nossos ensinos foram falsos, e eu não gosto de dizer isso muitas vezes porque as pessoas não gostam de ouvir, mas eu estou aqui para dizer a verdade. Irmãos e irmãs, há um só Deus, um só batismo. E nós podemos falar nisso, nós podemos ver. Quando Paulo escreveu em Galatas 1, ele estava falando, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele a qual está escrito, é um evangelho falso. E a gente diz muitas vezes, mas as pessoas, de verdade, elas servem, elas pregam para a palavra de Deus. A igreja que foi criada tinha sempre, ao domingo, dias por semana era só uma leitura, mas ao domingo. Eu fui sacristão por muitos anos, eu conhecia bem a igreja, podia dizer uma missa de cor e isso tudo. Não é que as igrejas cristãs, tanto a católica como a batista, como o sétimo dia, como a evangélica, qualquer uma delas, eles todos falam na Bíblia, todos falam no Evangelho, todos leem essa coisa. Isso não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o que eles acrescentam além do Evangelho. O que é que eles põem? A gente pode aceitar isto, a gente pode aceitar aquilo, isto é que eu estou a dizer. Nós não podemos fazer isso. Nós seguimos Jesus Cristo, nós não seguimos o mundo. Nós não seguimos aqui para contentar todas as pessoas, mas nós estamos aqui para que todas as pessoas saibam a verdade e tenham uma escolha a fazer, mas uma escolha secreta, com o conhecimento verdadeiro. E nós podemos ver aqui um evangelho diferente daquele que a gente pregar será errado. No verso 10, Paulo escreve: acaso busco agora a provocação dos homens ou a de Deus? E aqui está a escolha que eu estava a falar. Vocês escolhem os ensinos dos homens ou os ensinos de Deus? Aqui no verso 10, Galatas 1. Estão tentando agradar os homens. Se eu ainda estivesse procurando, diz Paulo, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria o servo de Cristo. Irmãos, se nós queremos servir os homens, nós não estamos servindo a Deus. Porque para servir os homens, primeiro nós temos que servir a Deus. E para servir os homens tem que ser das coisas de acordo com Deus. Não é para dizer, a gente vai fazer assim porque ele é meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu não os quero ofender. Não, a gente temos que dizer à nossa família própria, a gente temos que dizer aos nossos irmãos próprios, eu acredito em Jesus Cristo. Se não acreditas, não gostas de mim, não queres estar comigo, é a tua escolha. Mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na Boa Nova, eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo, e depois nós vamos à Bíblia e nós seguimos o que está escrito. Depois de Paulo fazer este sermão, esta pregação em Galatas, eles perguntaram a Pedro a respeito desses ensinos de Paulo, e Pedro diz, isto é em Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isto diz muitas coisas para nós. Isto diz que nós temos que se arrepender e depois ser batizados. E então vem aquela pergunta por muitas vezes que as pessoas perguntam a mim, mas eu fui batizado em criança? Não conta? Repara o que diz Pedro. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Nós temos que se arrepender e depois ser batizado. Agora, em Marcos 16, Jesus diz desta maneira: todos aqueles que acreditarem e forem batizados serão salvos. Irmãos, eu podia dizer que qualquer coisa conta, qualquer batizado conta, mas batizado bíblico é como está escrito. Eu não posso mudar. Eu não posso dizer, eu fui batizado em criança. Dizem eles, que eu não me lembro, mas eu fui batizado em criança. Mas depois de aprender a Bíblia, depois de ver
Em João 3, nós temos que nascer de novo. Em Pedro, Atos 2, 38, Marcos 16, 16. Eu não tinha outra escolha senão em batizar novamente. Porque foi a minha escolha própria. Em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em testemunhar que eu tinha recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por isso eu fui batizado. Não é porque era a minha vontade em ser batizado, mas é os ensinos de Jesus Cristo. Se eu quero seguir Jesus Cristo, eu tenho que seguir os seus ensinos. Há muita gente que diz, meus irmãos, as pessoas somos todos iguais, Deus perdoa todos, Deus faz tudo para isso. Não é o que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Quando nós falamos nessa maneira, nós estamos saindo do Evangelho de Jesus Cristo, da Boa Nova, da Bíblia Sagrada, e nós temos em mar estranho. Nós temos em temporal que nós não temos conhecimento. Por causa disso é que há 200 e tantas denominações cristãs. Não é só outras religiões. É a religião que se possa dizer a religião cristã. Com 200 e tal igrejas diferentes, denominações diferentes, que ensinam este diferente, ensinam aquele diferente. E eu tenho tentado, por anos e anos, a não sair da Bíblia Sagrada, a não sair dos ensinos de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem, mas como é que tu não pedes 10% se os evangelistas e os cristãos dizem que a Bíblia diz que é 10%? A Bíblia não diz para a gente dar 10% do nosso ordenado a igreja nenhuma. Isto é uma coisa falsa. E nós podemos provar que é falsa porque na Bíblia não diz para dar 10%. Não na situação em que eles dizem que é para dar 10%. O Novo Testamento derrota esses 10% completamente. Eu não sei como é que as pessoas podem seguir Jesus Cristo e dizer, tens que dar 10% a esta igreja. Um pastor pregar o Evangelho de Jesus Cristo e dizer, tu tens que dar 10%. Não, tu não tens que dar 10%. Como é que nós sabemos que não podemos dar 10%? Porque em parte nenhuma Jesus ensinou para que a gente desse 10%. Ele ensinou que a gente ajudasse os pobres. Ele ensinou que cada igreja que tem bilhos para pagar, faturas para pagar, o elétrico e rendas, ou lá o que é, o edifício, e as pessoas que vão a esse lugar devem de ajudar a manter esse lugar, mas não é 10%. E nós podemos ver em Lucas 15, quando Jesus disse o homem é rico. O homem rico queria ir para o céu. O homem rico queria ir para o céu pelas suas forças, pelos seus poderes, essas coisas todas. Jesus disse, não. Segue os mandamentos da lei de Deus. O homem rico disse, Senhor, eu tenho feito isso desde criança. Mas o que é que eu posso fazer mais para entrar no reino dos céus? E Jesus quis manter o coração desse homem. E Jesus disse, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Se fosse para a gente dar 10% aos lugares que nós chamamos de igreja, que a igreja é o povo, não é o lugar, mas se é para dar 10% do lugar, Jesus tinha dito, vendes o que tens, mas traz 10%. Não foi o que Jesus disse. Jesus disse, dá aos pobres e depois segue-me. Pega na tua cruz e segue-me. Se estás cansado, doente, vem para mim e descansa. Porque o meu jugo é suave. Irmãos e irmãs, Jesus nos convida para a gente vir para Ele na maneira que nós estamos. Não é com as nossas riquezas, não é com as nossas pobrezas, não é com nada disso que nós tenhamos deste mundo, mas o que é que nós temos no nosso coração? O que é que nós temos na nossa mente? Como é que nós podemos seguir esse Jesus Cristo? Uma coisa, certeza absoluta, é que nós não podemos seguir a Jesus Cristo em ofender a Deus. E quando nós adoramos outro qualquer, a não ser a Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos ofendendo a Deus. Jesus Cristo a pregar, eles perguntaram a ele qual dos mandamentos é maior. Nós sabemos que pelo Velho Testamento que há 10 mandamentos da lei de Deus. E Jesus Cristo não quis dizer que este mandamento ou aquele mandamento é mais importante. Jesus queria juntar os mandamentos todos de Deus em 2. Os 10 mandamentos de Deus foram cerrados em 2 mandamentos, para que fosse mais fácil para o povo entender que Jesus era um homem simples. Jesus queria que as pessoas entendessem as coisas simples. Jesus não foi para o seminário. Jesus não foi estudar para um colégio para
para ser um pregador. Jesus pregava o que estava no seu coração, Jesus pregava a verdade da palavra de Deus, por isso Jesus não precisou ir para o colégio. E nós devemos ouvir a mensagem de Deus, não é o mensageiro, tanto como a mensagem de Deus. Eles perguntaram qual é o mandamento mais importante, e Jesus podia ter dito este, aquele, mas não. Jesus juntou os 10 mandamentos em 2 mandamentos, e Jesus disse: amai o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu poder, com todo o teu entendimento, com todo o teu tudo, com todo o teu tudo. E o segundo, que é comparável, amai o próximo como a ti mesmo. Ser cristão é fácil. É muito mais fácil ser cristão do que religioso. Religioso, a gente vamos para as leis da religião, hoje faz, amanhã não faz, tem esta lei, tem aquela lei. Para Deus não há leis. Para Deus é a sua misericórdia. E nós somos confiados na misericórdia de Deus, porque nós reconhecemos que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, Jesus Cristo sofreu na cruz, Jesus Cristo fez tudo por nós na cruz. Mas muitas vezes nós pensamos que há uma coisa mais importante do que Jesus fez por nós. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tenho que rezar a este santo, aquela imagem, esta imagem, porque o que Deus fez para mim não é bastante. E nós temos neste tempo da Quaresma, nós temos no tempo em que nós devemos, de verdade, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida. Não é o que nós aprendemos em criança. Não é o que nós aprendemos na nossa igreja, na nossa religião que é importante. O que é importante é o Evangelho de Jesus Cristo. Se pregares outro Evangelho, como disse Paulo em Galatas, ele diz, é um Evangelho que é estranho. E ainda diz, mas ainda que nós, ainda que eu, ele estava dizendo, ainda que eu, ou um anjo do céu, venha pregar outro Evangelho do que o Evangelho de Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. É um Evangelho falso. E nós, por muitas vezes, nós podemos ver, lemos o Evangelho de Jesus Cristo, vamos a lugares que eles leem o Evangelho de Jesus Cristo e a pregação sai do Evangelho de Jesus Cristo, bebem diferente do Evangelho de Jesus Cristo, porque o que é que o Evangelho de Jesus Cristo disse? Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. O que é que o Evangelho de Jesus Cristo diz? O Evangelho em São Marcos diz, aquele que acreditar e for batizado será salvo. Não diz aquele que for batizado e depois acreditar. É o que acreditar. Porquê é que é isso que é importante? Eu vou dizer que é importante porque isto é no tempo da Quaresma. Isto agora é um dos tempos que eu faço mais batizados do que qualquer outro tempo. Porque as pessoas querem renovar a sua relação com Deus. As pessoas querem celebrar nesta Páscoa, na ressurreição de Jesus Cristo. A pessoa quer estar naquele caminho fiel e firme em seguir Jesus Cristo. E é uma época que muita gente se batiza. Mas é uma época, de certeza, que a pessoa deve começar, que é pecador, e receber Jesus Cristo antes do domingo de Páscoa. E no domingo de Páscoa, a gente deve celebrar um Deus vivo, não um Deus morto. Não um Deus que está pregado na cruz, mas um Deus que saiu da cruz. Não um Deus que quer nos castigar, mas um Deus que nos ama, um Deus que nos quer receber da maneira em que nós somos. E nós, para ir para esse Deus, nós temos que ir com arrependimento, como diz Pedro em Atos 2, no verso 38. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Pedro está dizendo, se tu não te arrependeres, não és perdoado. E nós precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão. Em João 1,12 diz, aquele que o receber, ele dá-nos direitos em ser filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós se batizamos, nós nascemos de novo. Tudo isso que a Bíblia diz, então aí nós se tornamos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, eu gostasse que o Evangelho fosse aquele Evangelho que a gente ouve por muitas igrejas. Vive da maneira que queres, Deus é amor. Não te importes com isto, não te importes com aquilo, mas faz a tua vontade. Vive os teus sonhos. Vive uma vida alegre, uma vida divertida.
Não te preocupes com nada. Mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós seguimos Jesus Cristo, se nós acreditamos em Deus, nós temos que obedecer o seu Evangelho, os seus mandamentos. E nós temos que viver como filhos e filhas de Deus. E é isso que nós precisamos agora, nesta altura. Não é em nós confiar no nosso presidente e no nosso governador, nós temos que obedecer às suas ordens, mas nós temos que ter uma coisa superior a essa, que é conhecer verdadeiramente, não só conhecer, mas acreditar, sem dúvida alguma, que só Deus pode mudar o mundo, só Deus pode parar essa doença, só Deus pode proteger a ti e a tua família, só Deus pode proteger a ti próprio, a quem tu és responsável. Tu não és responsável pela tua família. Tu não és responsável pela tua família acreditar ou não acreditar em Deus. Podes ajudar a tentar em trazê-los para Jesus Cristo. Eu tenho tentado por anos para que a minha família receba Jesus Cristo. Deixe os ensinos do mundo. Não troque os ensinos do Evangelho por outros ensinos qualquer. Uns mais do que outros receberam, outros não receberam. Mas como diz em Marcos 15, vai e prega a toda a criatura. Os apóstolos perguntam a Jesus, mas o que é que acontece se eles não acreditarem? Nós sabemos a história. Jesus disse, prega, fala com eles, vai à casa deles. Se eles não te aceitarem, sacode a poeira dos teus sapatos e traz a paz contigo e eles serão amaldiçoados. O Evangelho de Jesus Cristo não é coisa para nós brincar, mas é uma coisa que nós temos que acreditar, é uma coisa que nós devemos reconhecer e é uma coisa que nós devemos viver. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal. Quer dizer, que a gente não seja tentados pelos enganos do mundo, mas que nós sejamos firmes na fé, com amor a Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nossa salvação. Ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras. Está sentado à direita do Pai e de novo vai vir para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Irmãos e irmãs, há um só Deus, um só Evangelho, uma só verdade. E esta é a verdade da palavra de Deus. Que a paz de Deus fique com todos vós. Que a força divina do Espírito Santo lhe tire o medo, os nervos, a fraqueza que vocês têm sobre esta crise que está passando pelo mundo. Hoje, quando deitares na tua cama, aceita essa paz de Deus, convida para que o Espírito Santo durma contigo, fique contigo. Faz uma promessa a Deus que vais seguir os seus ensinos, vais ler a tua Bíblia e que vais seguir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Se tens alguma pergunta, se precisas de alguma ajuda, podes mandar para mim por intermédio do Messenger, onde nós podemos falar. Quero dizer também que continuamos em casamentos diferentes. Para a pessoa que se quer casar, que tem as suas licenças para não perder o próximo, pode entrar em contato comigo, onde eu posso fazer o casamento. Pode ser por intermédio do Messenger. Isto é para outras pessoas, ou por teu Facebook, para que vai para os teus amigos ver. O casamento é feito aqui no nosso lugar, onde a entrada da porta tem um lugar para desinfetar as suas mãos. O casal pode estar perto de si, uns dos outros, não faz diferença. O casal está afastado de mim aproximadamente 7 pés durante o casamento, a qual a fotografia, no geral, para o Facebook das pessoas que se querem casar, só mostra o casal e, claro, estão ouvindo a minha voz, que eu estou casando, e alguma vez nós fixámos e estamos longe o suficiente, mas ficámos os dois na mesma fotografia. Por exemplo, se é isso o que precisas, eu posso fazer isso para vocês. E para todos vós, domingo em inglês, mas na terça-feira em português, eu vou-vos falar do sacrifício e como foi rigorosa a morte de Jesus Cristo. Uma história, já sabe, bíblica, mas que mostra para nós o sacrifício que ele fez, porque ele passou na cruz e tudo isso. E depois, na sexta-feira, nós vamos falar sobre a sua morte.
Sexta-feira à noite, quando fizer o serviço aqui às 7 horas, nós estamos a celebrar que ele morreu. Porque isso é só uma celebração para nós se lembrar do que aconteceu há anos para trás. Jesus não vai morrer quinta-feira. Nós não devemos estar a celebrar a sua morte, mas nós devemos recordar para nós a necessidade que nós temos em seguir esse Jesus que morreu por nós, mas não celebrar que ele está morto, que ele não morreu. Jesus está vivo, quinta-feira ele está vivo, no domingo da manhã ele está vivo todos os dias. Mas isto é só para nos fazer recordar. Por causa disso, no domingo, no dia de Páscoa, eu vou-vos falar a respeito da história da ressurreição, o que é que a ressurreição representa para todos nós. Na sexta-feira à noite eu vou falar em português, e no domingo também vou falar em português, que eu vou fazer 2 serviços. Eu vou falar em português a respeito do sacrifício da morte e o que é que representou a morte de Jesus Cristo à humanidade. E na terça-feira eu vou falar, novamente, como eu disse, o sofrimento que Jesus Cristo passou para nossa salvação. Não foi fácil. Não foi uma coisa, Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou. Isso. Não. Jesus pagou um preço alto. E muitos de nós não damos o valor ao preço que ele pagou. Por causa disso, terça-feira, em português, aqui às 7 horas, eu vou falar no sacrifício que Jesus fez por nós. Na sexta-feira, o significado do seu sacrifício que ele fez por nós. E no domingo, o significado da ressurreição de Jesus Cristo. Até lá, fiquem bem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. E quando vocês tiverem dúvidas, vocês estiverem sentido triste, eu sei que muita gente agora, hoje em dia, português eu não tem tido ninguém, mas americanos têm tido, há muitas pessoas que têm entrado em contato comigo por meio do Messenger, por causa da depressão, por causa do que está a passar. Também vocês, se alguém precisar, eu posso vos consolar também e aconselhar nesse sentido. Todas as nossas reuniões, que posso dizer, é tudo feito baseado na Bíblia Sagrada e eu estou ao vosso dispor. Até domingo em inglês, este próximo domingo, e depois na próxima terça-feira eu voltarei em português. Fiquem bem na graça de Deus e lembrem-se que são fortes debaixo do manto de Deus e são sempre fortes quando nós seguimos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até à próxima e Deus vos abençoe. E obrigado por terem escutado.